Pronto, já está gravando. Então vamos lá. Vou apresentar a tela aqui. Já está passando aí? Já, professor. Então, ok. Na nossa aula anterior, nós vimos um assunto chamado artigo definido e indefinido. Foi esse daqui, não é? Mas aí é interessante que nós também vejamos a classe de palavras chamada de substantivo. Tá aqui o nome, substantivo, né? Porque como é um assunto, né? Como artigo é um assunto em que a gente sempre está se remetendo ao substantivo, então é interessante que vejamos os dois, tanto o artigo, o definido e o indefinido, quanto também o assunto que fala sobre os substantivos, né? Que é esse que nós vamos ver agora. Então, o que é que seriam então os famosos substantivos, né? Essa classe de palavras aqui, ela é basicamente a maior classe de palavras da língua portuguesa, porque a maior parte das palavras, elas são substantivos, né? Nós temos ao todo 10 classes de palavras. Nós temos substantivos, nós temos artigo, nós temos os verbos, temos os advérbios, os adjetivos, as preposições, as conjunções, as interjeições, nós temos os pronomes. Então, nós temos aí pelo menos 10 classes de palavras, não é? Das quais, entre as 10, o substantivo é a classe de palavras que tem o maior número de palavras. Mas então, o que é que seriam então os substantivos, né? A classe de palavras, substantivo, né? A classe de palavras com que se atribui o nome dos seres de todos os seres, não é? As ações também, não é? Também são palavras que remetem a substantivos. Os objetos, as características, os sentimentos, o nome dos estados, né? Por exemplo, no Brasil nós temos os estados, né? A divisão do Brasil é feita por estados. Cada estado tem um nome: Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Cada nome desse, né? Cada nome de um estado desse é um substantivo. Então até aí a gente viu de forma geral o que é que significa substantivo, né? Os livros de língua portuguesa, né, alguns livros de língua portuguesa, eles às vezes denominam o substantivo da seguinte forma. Eles dizem assim, que o substantivo ele é a palavra que dá nome aos seres de modo geral. Então tem alguns livros de língua portuguesa, né, ou até mesmo algumas gramáticas, que elas trazem esse significado aí para os substantivos, né, de forma bem sucinta. É a palavra que dá nome aos seres de modo geral. Então, basicamente, alguns livros ainda vêm com esse conceito de substantivo. Já outros livros não vêm com esse conceito, né? Vêm com um conceito parecido, mas não necessariamente da forma como está escrito aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que até hoje ainda tem livros que abordam esse conceito. E aí a gente passa agora um pouquinho mais adiante, não é? Eu vou deixar aqui isso aqui, não vou apagar, pelo menos agora eu não vou apagar não. Então vamos lá.
Sobre esse assunto, né, nós temos que entender algumas questões particulares. Os substantivos, eles se dividem em grupo, não é? Porque com tanta palavra formada, seria necessário subdividir essas palavras em grupo, não é? Ou melhor, pegar algumas dessas palavras e reuni-las em grupos, para ficar melhor para estudos, não é? Para estudos da língua. Então, por exemplo, existem ao todo 8 grupos, não é? 8 grupos de substantivos. E tem um grupo em particular, não é? Que é chamado de substantivo coletivo. E eu não sei se está contemplado nesse caderno de atividades, mas se não tiver, eu vou trazer a parte para vocês, né? Os substantivos coletivos, que é algo que eu acho interessante que seja estudado. Então, a princípio aqui, né, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo dos substantivos próprios e dos substantivos comuns. Né? Então, no caso dos substantivos próprios, né, quando é que um substantivo vai ser chamado de substantivo próprio? É quando se aplica a determinado indivíduo de uma espécie, de maneira específica, particularizando-o dentro de uma espécie e distinguindo-o dos restantes. É chamado de substantivo próprio. Então, por exemplo aí, nome de pessoa. Nome de pessoa, não é? É substantivo próprio. Nome dos lugares é substantivo próprio. Então, por exemplo, nome de bairro, nome das pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de país, nomes das instituições, não é? Então, todos eles são substantivos próprios, justamente porque eles, quando são aplicados, eles são aplicados para determinado indivíduo de uma espécie, né? De maneira que particularize essa pessoa dentro daquela espécie. Vamos dar um exemplo. Seu nome é Romerito. O meu é Jailton. Nós dois, nós somos seres humanos. Nós fazemos parte de uma mesma espécie, que é a espécie humana. Então, por mais que você tenha as mesmas características que eu, né? Como por exemplo, uma cabeça, um nariz, 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Por mais que a gente tenha as características físicas parecidas, né? E um pouco diferentes até às vezes, né? Por exemplo, você é mais alto que eu sou um pouco mais baixo, né? Mas todos nós somos integrantes de uma mesma espécie, que é a espécie humana. Mas nenhum de nós tem um nome parecido. Seu nome é Romerito, o meu é Jailton, o nome dos outros integrantes do grupo tem seu Pedro, tem Ivonaldo, tem Alexandre, tem Liviana, né? E cada um tem um nome diferente, mas todos nós fazemos parte de uma única espécie, que é a espécie humana. Né? Então, o que é que distingue, não é, essa espécie humana? Uma delas é o nome. Não é? Uma delas é o nome. E por isso que o nosso nome, não é, ele é considerado substantivo próprio. Detalhe, o substantivo próprio, quando ele vai ser escrito, no caso o nome de uma pessoa, não é? Ele deve ser escrito com letra maiúscula. Sempre a inicial do nome de uma pessoa tem que ser escrito com letra maiúscula. Assim como, por exemplo, o nome de uma cidade, de um bairro, de uma rua, o nome de uma praça, o nome de um país, o nome de um estado, o nome de uma instituição, né? Como por exemplo, vamos citar uma instituição aqui, Ministério Público Federal. Então o nome Ministério tem que vir com a primeira letrinha maiúscula e o resto minúsculo.
Público, né? A palavra público lá do Ministério Público Federal. Então, o público vai ter que vir com P maiúsculo e o restante das palavras minúsculas. Aí vem a palavra federal. Federal vai ter que vir maiúsculo, né? A primeira letrinha vai ter que vir maiúscula e o restante vai ter que vir em letra minúscula, né? Então, digamos que eu vá escrever o nome aqui. Então, por exemplo, Ministério Público Federal. Então, isso aqui é uma instituição que o Brasil tem, né? Uma instituição pública. Então, se escreve com letra maiúscula. O M maiúsculo, o P maiúsculo e o F maiúsculo, né? Vamos dar um outro exemplo de uma instituição. Vamos dar um exemplo, por exemplo, Manaíra Shopping. Manaíra é uma empresa, né? É uma empresa. Então, nomes de empresas, né? Então, se escreve o quê? Com letra maiúscula. Manaíra Shopping, né? Então, se escreve com letra maiúscula. Aí depois, nomes de pessoas. João, Pedro, José, Maria. Então sempre se escreve com letra maiúscula. Até o nosso nome, se nós formos escrever nosso nome completo, tem que ser escrito com letra maiúscula, porque todo o nosso nome ele é substantivo próprio, né? Não somente o primeiro nome, mas todo o nosso nome ali é considerado substantivo próprio. O primeiro nome e o sobrenome, né? Eles são considerados substantivos próprios, por isso devem ser escritos com letra maiúscula. Isso aqui já está aqui, ó, já está sendo falado aqui, ó, né? Substantivo próprio sempre é escrito com a primeira letra maiúscula. Pode designar nomes de pessoas. E eu vou pedir para sublinhar aí, né? Sublinha aí no caderno. Nomes de pessoas, nomes de cidades, dos rios, nome de rios, né? Festividades, entidades e etc, né? Existem muitos tipos aí e todos eles se escrevem com letra maiúscula, certo? Aí aqui tem alguns exemplos, ó. Murilo, que é nome de pessoa, deve ser escrito com letra maiúscula. Aqui foi colocado tudo em caixa alta, né? Caixa alta é quando eu coloco tudo aqui com letra maiúscula. Mas o ideal teria sido colocar com letra minúscula, porque como a gente está tratando de texto escrito, então seria o ideal colocar com letra minúscula as outras letras. Mas a pessoa que organizou essa apostila, não é? O pessoal da coordenação da EJA que elaborou essa apostila, eles falaram que teria que colocar todas as letras em maiúscula por conta de alguns idosos que são da EJA e às vezes estavam reclamando, dizendo que a letra estava muito pequenininha e não dava para ler direito. Então por isso que está tudo maiúsculo aqui. Mas a princípio Murilo deveria vir somente com o primeiro M maiúsculo, né? Aliás, o primeiro M não, com a primeira letra aqui do nome em maiúscula e o restante minúsculo. Depois nós temos aí São Paulo, não é? São Paulo, que é o nome de uma cidade e é o nome também de um estado brasileiro. Depois nós temos Brasil, que é nome de país, né, o nosso país. Depois nós temos Janeiro, aqui, não é? Sendo que Janeiro, detalhe, tá certo? Janeiro aí não é o mês. Janeiro aí está se referindo a
Rio de Janeiro. Não é? Rio de Janeiro. Então, como é que se escreveria aí Rio de Janeiro? Ficaria dessa forma. Rio de Janeiro. Ficaria dessa forma, não é? Aí pode ter surgido uma dúvida na sua cabeça. Professor, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, é para ser escrito com letra maiúscula? Não, não é para ser escrito com letra maiúscula, não é? Todos os nomes dos meses é para serem escritos com letra minúscula, não é? Somente nomes de cidades, de pessoas, de cidades, de países, nomes de instituições, de entidades, festividades, não é? E como aqui está apontando, ó, rios também, né? Os nomes dos rios também se escrevem com letra maiúscula. Aí nós temos Austrália, que é um país, Saturno, que é o nome de um planeta. Aí nome dos planetas, sim, o nome dos planetas, sim, devem ser escritos com letra maiúscula, né? Essa aqui é uma particularidade da língua portuguesa, né? O nome dos países, dos planetas, devem ser escritos com letra maiúscula. Natal, não é? Que é a cidade de Natal, que é aqui vizinha aqui da Paraíba, né? É a capital do Rio Grande do Norte. Depois Europa, que é o nome do continente. Londres, que é a capital da Inglaterra. Gabriel, que é o nome de uma pessoa, não é? Rio Amazonas, que é o nome de um rio aqui do Brasil. E Flamengo, né? Flamengo aqui, que é o nome de um time de futebol. Então, o Flamengo aqui, o que é que ele seria? Seria uma entidade, né? Estaria aqui classificado aqui como uma entidade. Então é isso. Tá tranquilo até aí, meu velho? Tranquilo, professor, tranquilo. Tá dando para entender? Tá sim. Se não entender, pode falar que eu repito, viu? Não, professor, tá bem explicado. Então vamos lá. Vamos continuar. Essa aula eu vou encerrar ela às 9. Eu vou encerrar ela às 9 horas. Não, 9 não, deixa eu ver. Não, 9 não. Eu vou encerrar às 9h10 mesmo. 9h10. Que é pra gente poder aproveitar. Não vai dar tempo para terminar porque esse assunto aqui, né, falando sobre substantivo, ele é bem extenso. Substantivos comuns. Agora a gente passa para substantivos comuns. Então aqui, no caso dos substantivos comuns, quando é que eu vou ter um substantivo comum? É quando esse substantivo ele se aplica a todos os seres de uma espécie, de maneira genérica, ou seja, de maneira geral, né? Ele é chamado de substantivo comum. Aí a gente tem alguns exemplos. A gente tem alguns exemplos aí de substantivos comuns, como por exemplo, a palavra pessoa, não é? É um substantivo comum. A palavra gente é um substantivo comum. A palavra cidade é um substantivo comum. A palavra país, mulher, vizinho, time, hora, mês. A palavra tempestade, montanha e ilha são considerados substantivos comuns, não é? Porque eles designam os seres de uma espécie. Seres esses, é claro que não são pessoas, né? Não são nomes de pessoas, são nomes genéricos. Então, por exemplo, quando você fala na palavra pessoa, você está falando de forma genérica. Quando você fala na palavra gente, você fala de forma genérica. Você sabe que se refere a pessoas, não é? A seres humanos. Mas você não sabe quem são,
se são de sexo masculino, feminino, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é velho, não é? Se está vivo, se está morto, você não sabe. Você está falando de forma genérica. Mas só o fato de usar a palavra gente, então aí você está usando um substantivo comum. Tem uma observação aqui embaixo, olha só. Na frase a seguir, observa-se a ocorrência de um substantivo próprio e um substantivo comum. Aí tem aqui, o meu gato se chama Bob. O meu gato se chama Bob. Então, gato aí seria o quê? Substantivo comum. Não é? Gato seria substantivo comum. E Bob é substantivo próprio, porque é o nome do gato, né? E, a princípio, antes de ser o nome do gato, é o nome de uma pessoa, não é? Bob. Claro que não é próprio da nossa língua a gente chamar, botar o nome de uma pessoa de Bob aqui, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum terem rapazes lá, né, por exemplo, com o nome de Bob, né? Inclusive existe um cantor muito famoso lá, chamado Bob Dylan. Bob Dylan, cantor muito famoso. Aí me parece que ele é um cantor, se ele não for de pop rock, ele vai ser de reggae, rap. Ou é de reggae ou é de rap. Ele é. E ele é muito conhecido nos Estados Unidos todinho, né? Bob Dylan. É nome de pessoa. Bob Dylan. Agora a gente chega aqui em substantivos simples. Substantivos simples, ele é formado por um único elemento. São exemplos de substantivos simples. As palavras água, futebol, rei, amigo, compra, venda, passeio, réptil, férias, flor, roupa, prima. Então, em determinado momento, pode ser que a pessoa se confunda entre substantivo simples e substantivo comum. Em determinado momento, a pessoa pode até se confundir, né? Substantivo simples de substantivo comum. Mas não tem confusão. Por quê? O substantivo simples ele é formado por um único elemento, por uma única palavra. E agora a gente passa para substantivo composto. Substantivo composto é formado por dois ou mais elementos. Existem substantivos compostos que são grafados com hífen. Então, sublinhe essa informação aqui, ó. É formado por dois ou mais elementos. Isso aqui é a base essencial da compreensão dos substantivos compostos, né? Eles são formados por dois ou mais elementos. E eles são grafados com hífen, ou seja, são separados por hífen, que é um tracinho, né? São chamados de substantivos compostos por justa posição. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, cachorro quente, não é? Então existe aí uma separação da palavra cachorro com a palavra quente, justamente separada por um hífen, que é esse sinalzinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse tracinho aqui. E os que são grafados sem hífen, chamados de substantivos compostos por aglutinação. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra girassol, não é? Que é o substantivo composto que foi formado anteriormente por duas palavras.
Foi a junção da palavra girar com a palavra sol. Ficou girassol. Exemplos aqui agora de substantivos compostos: cachorro quente, ano-luz, decreto-lei, terça-feira, meio-dia, paraquedas, passatempo, manda-chuva, aguardente, pontapé, vai e vem e mal me quer. Então todas essas palavras aqui, elas são chamadas de substantivos compostos, né, porque foram feitos por duas ou mais palavras. Muitas delas antigamente eram separadas, como por exemplo, manda-chuva. Manda-chuva anteriormente ela era assim. Vou escrever aqui. Manda-chuva. Fulano de tal manda-chuva, é o manda-chuva da empresa. Então manda-chuva antigamente se escrevia assim. Aí de acordo com o acordo ortográfico que foi feito aí há uns anos atrás, a palavra manda-chuva na palavra manda-chuva deixou de existir o hífen, e aí ela passou a ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo agora, ó. Ela passou a ficar juntinha. Estou aumentando aqui um pouquinho para ficar mais visível. Então um outro exemplo aqui é o que? Pontapé. Pontapé, antes do acordo ortográfico, se escrevia assim: pontapé. Se escrevia assim, antes do acordo ortográfico. Vai e vem. Vai e vem se escrevia assim, ó. Vai e vem. Ou melhor, ainda não era assim, era assim, vai e vem. Era assim que se escrevia. Vai e vem. Era assim? Ah, não era não. Era não, era daquele jeito mesmo. Era assim mesmo, era vai e vem. Vai, vem. Era desse jeito mesmo. Não tinha o E escrito no meio, não. Eu me enganei. Depois, mal me quer. Como é que mal me quer era escrito antes do acordo ortográfico? Mal me quer. Aí mal me quer, sim, era escrito dessa forma. E aí, depois do acordo ortográfico, então mal me quer saiu os dois hífens que foram colocados, né? Os dois tracinhos aqui. E aí ficou dessa forma que está aqui agora, né? Mas mesmo assim continuou sendo do grupo dos substantivos compostos. Enfim, feito essa explicação, melhor, essas explicações, a gente agora passa para os exercícios. Não sei se vai dar tempo. Nós temos 12 minutos. Meu caro, podemos continuar ou a gente para aqui e voltamos na quarta-feira? Você só vai voltar na quarta, é? Oi? O senhor só volta na quarta. É, na quarta. Ah, tá certo. Paramos por aqui ou a gente volta na quarta? Deixa eu ver. A nossa aula começou... Era 12 não, Pia. Era 8 e... Eram umas 8h20, não foi? Mais ou menos? Isso. É umas 8h20. E aí? Como as atividades, né, professor? Vamos com o resto da turma. Com o restante da turma, né? É melhor.
Porque de qualquer A forma, explicação tá gravada, né? vai ficar gravada. A Pronto. explicação vai ficar gravada. Aí nos exercícios a gente pega. Isso é. E de qualquer forma, quando a gente estiver resolvendo as questões, a gente vai ter que ficar voltando um pouquinho, né, nas aulas anteriores, Pois que é é. para poder o pessoal ir abrindo a compreensão novamente, né, porque é aquela coisa, naquela aula de 30 minutos, de 40 minutos que a gente faz aqui, às vezes o pessoal toma aquele primeiro conhecimento do assunto, mas depois de uns dias aí, assim, vai esquecendo, né, um pouquinho tal, e aí a gente sempre tem que estar retomando um pouquinho no momento da atividade. Realmente esquece, professor. Esquece sim. Então deixaremos para quarta-feira, Isso. certo? Agora é assim, na terça-feira eu vou gravar um vídeo sobre essa atividade. Aí eu mando lá no grupo, para vocês tentarem fazer. Tá entendendo? Vocês vão tentar Ok. fazer na terça-feira mesmo. Aí na quarta-feira é o dia que a gente vai tirar as dúvidas aqui. Se acertou, o que é que teve de dúvida, tá entendendo? Aham. Então é isso aí. Eu vou parar a gravação aqui, né, que é para poder postar já já.